que é um teste. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos abençoe, nos ajude a transmitir a vontade dele, em nome de Jesus Cristo. Aqui temos uma passagem. Jesus, ele pegou de Isaías. É Lucas 4, 18. É muito conhecida essa passagem. Onde Jesus diz: o Espírito do Soberano, o Senhor, ele está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Palavra forte, né? Palavra bonita, né? O Senhor me ungiu. Com que propósito? Para levar as boas notícias. Boas notícias de salvação. A quem? Aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado. De que maneira? Anunciando a liberdade aos cativos e dando vista aos cegos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém. Quantas palavras bonitas tem aqui. Palavras de ânimo. Isso foi registrado para nós tomarmos posse de todas essas bênçãos que a unção que estava sobre Jesus Cristo. Para isso que foi registrado, para que nós tomamos posse de todas essas bênçãos que Jesus veio trazer para nós. Que maravilha! E hoje, essa unção que estava sobre Jesus Cristo está sobre nós. A mesma unção que veio sobre Jesus Cristo. A boa notícia, a boa nova da parte de Deus é esta. Aquela unção que estava sobre Jesus Cristo hoje se faz presente aqui neste mundo e se estenderá por toda a geração até que venha o fim. O fim vai ser culminado de uma forma maravilhosa, com a vinda de Jesus Cristo nos ares. Ele vai vir não como um pobre, mas ele vai vir com outra figura, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí então se ouvirá vozes de arcanjos, alaridos, trombeta de anjos. E depois nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. Isto é o arrebatamento. Nós iremos encontrar com o Senhor nos ares.
estas coisas foram escritas para nós, para que na terra tenhamos bom ânimo, porque Deus quer um povo forte, fortalecido. Por que precisamos ser fortalecidos? Porque Deus jamais disse que tiraria de nossa vida os ventos frios que sopram sobre a terra. Por isso que a gente tem que ser fortalecido, para quando soprar o vento forte, aqueles dias de inverno, a gente seja revestido, ungido, para se cumprir aquela palavra. Quando você passar pelo fogo, eu estarei com você. Quando você passar pelo fogo, é pelo teste. Aqui é uma menção, sem dúvida, daquele jovem lá de Daniel, os amigos de Daniel. Aqui tem uma grande lição. Daniel se cercava de bons amigos. Uma boa lição de relacionamento. Nós devemos nos cercar de bons amigos. Daniel tinha aqueles 3 amigos que foram lançados no fogo. Mas o fogo, 7 vezes aquecido, por ordem do rei Nabucodonosor, não queimou aqueles jovens, mas eles passaram pelo fogo, porque não queriam se inclinar à ordem de idolatria dada pelo rei, pelo poderoso. Mas foram lançados no fogo. Mas Nabucodonosor contemplou que Deus estava com eles. Unção, a unção. Passarão por muitas águas, que significa tribulações, mas eu estarei com eles. Aí está nossa fortaleza. E o mundo se espanta. Que força é essa? Eles renovam as forças como as águas, as águias, lá na tempestade. Eles renovam suas forças. Esse é o testemunho de Deus para aqueles que conhecem a sua palavra. É uma bênção de Deus para o povo dele aqui na terra. Você passará, mas eu estarei com você. O mundo vai contemplar, eu vou abrir saída para a sua vida. Deus quer ver o filho dele abençoado, porque ele é pai. No Pai Nosso, Deus se identificou como Pai. E Jesus Cristo é a mostração do amor de Deus. Jesus é a mostração do amor de Deus. Pois escrito está, Deus amou o mundo. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aí está uma passagem que dá uma fotografia do amor de Deus para com o mundo. Aí está dizendo que Deus ama o mundo.
e quer presentear o mundo com a vida eterna. Deus quer dar a vida eterna. Isto mostra um plano de Deus, um projeto de Deus arquitetado na eternidade. Um projeto de Deus arquitetado na eternidade, quando não havia dia nem noite. Deus quer dar vida eterna para um povo obediente ao quê? Ao seu mandamento. E qual é o mandamento de Deus para nós, os gentios, hoje? Porque nós somos os gentios. É simples. A este ouvi. A este ouvi. Foi essa voz que veio do céu. E o povo ouviu esta voz. Para quem direcionava este que nós devemos ouvir? Era Jesus Cristo. Aí está o que nós devíamos ouvir. Jesus Cristo. Aí está a vontade de Deus para o ser humano. A quem o ser humano deve ouvir? A Jesus Cristo. Este é o mandamento de Deus para nós, os gentios. Deus tinha dado os 10 mandamentos para os judeus. E o sábado é uma prova geográfica que era destinado apenas para aquele povo. Um dia de descanso para aquele povo. Então os 10 mandamentos tinham um destino, um povo. Pois Deus tinha um projeto com aquele povo, fazer dos judeus uma nação de sacerdotes para o mundo. Deus queria se apresentar ao mundo através dessa nação de sacerdotes. Mas eles não reconheceram o dia da sua visitação. Não reconheceram a presença de Jesus Cristo e deixaram passar a sua oportunidade. Jesus viu isso, Jesus ficou triste. Eles estavam perdendo o dia da sua visitação. Eles queriam tanto o Messias. E o Messias estava diante deles, olhando para a cara deles, e eles podiam tocar no Messias, podiam andar com o Messias, ouvir a voz do Messias. Mas os seus entendimentos não se apercebia para ver a presença do desejado de toda a nação, Jesus Cristo. Resultado, perderam o dia da sua visitação. Então, a unção passou deles para um outro povo, para que eles tivessem ciúmes de um outro povo que falasse uma língua estranha. E agora a unção vem para quem? Para os gentios. É aí que nós estamos enquadrados.
Ô gentios, a unção agora está conosco. E não pensa que isso será eterno, pois é dito o tempo dos gentios. Um dia o gentio vai se cansar tanto de ouvir a palavra de Deus, que ela vai ficar uma coisa comum. E quando a palavra de Deus ficar comum, o homem não mais valorizá-la e perderem a unção do Espírito Santo, que agora paira sobre nós, desprezarmos o Espírito Santo, esta divindade. Quando os gentios desprezarem essa divindade, o Espírito Santo vai se retirar da terra. Agora você pensa a terra sem o Espírito Santo, a terra sem a misericórdia de Deus. O que vai acontecer com o coração do homem? Ele vai ficar mais e mais endurecido. Mas nessa hora, os filhos de Deus, os cristãos legítimos, aqueles que receberam a unção do Santo, já estarão arrebatados. Vai ficar na terra aqueles que não tiveram óleo. Mesmo as virgens puras, que não tiveram o óleo, elas ficarão aqui na terra. É a parábola das virgens. Porque não pegaram a unção. Nós estamos no tempo da unção. O Espírito Santo paira sobre a terra. Qual é a condição, a base para o Espírito Santo pairar sobre a terra? Jesus Cristo. Pelo sangue dele, nós fomos comprados. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, diz que pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro comprou um povo para Deus e os colocou no reino de Deus. Então nós somos colocados no reino de Deus, não porque temos mérito, por nossa bondade, por nossas ofertas, por nossos sacrifícios. Não é por obra humana, porque quando você está dando uma oferta, você está fazendo sacrifício. Quando você cai de joelho lá, você está fazendo sacrifício. Você não vai ser salvo pelo seu sacrifício, por seus méritos, por sua bondade. Você é salvo pelo sangue do Cordeiro. O mérito da salvação está no sangue do Cordeiro. Foi este sangue, o cheque, que pagou o débito. E Jesus comprou um povo para colocá-lo no reino de Deus. Por isso que Jesus disse: o reino de Deus é chegado. O quê? O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. E Jesus tinha esse foco em mente. E ele queria espalhar essa boa notícia para todo Israel, para todas as cidades de Israel. Ele sabia da brevidade dos seus dias. Ele tinha 3 anos para completar esse plano. Notificar a Israel. Israel, saibam, o reino de Deus, Israel, o reino de Deus é chegado.
Essa é a boa nova que ardia no coração de Jesus Cristo. Que todos soubessem, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado. Proclame isso. E era tanta a vontade de Jesus Cristo que se proclamasse essa boa nova que ele falou para os discípulos: agora vocês estão prontos, vocês já passaram 3 anos comigo, agora não chamo vocês mais de servos, vocês não são mais servos. O quê? Jesus falou isso, vocês não são mais servos. Mas eu aprendi na igreja que eu sou servo de Jesus. Não, você não é mais servo. Jesus te promoveu a quê? A amigo. Agora eu considero vocês meus amigos. Por quê? Porque o servo não sabe das intenções do Senhor. Mas eu entreguei toda a vontade do Pai para vocês. Vocês sabem tudo o que eu sei. Agora, meus discípulos, vocês estão prontos. Ide e proclame isso ao mundo. Proclame isso ao mundo, que o reino de Deus é chegado. E quando vocês proclamarem essa boa nova, que o reino de Deus é chegado, virá o fim. Queridos, o fim está vinculado à proclamação do reino de Deus. Vocês já pensaram um pouco no que é isso? O reino de Deus é chegado? O que Jesus está dizendo com o que o reino de Deus é chegado? Ele está dizendo, o reino de Deus está mergulhado entre vós. Vocês vivem no reino de Deus. É isso. Isso é boa nova. Agora você vai dizer, eu não vejo o reino de Deus. Onde é que ele está? Eu não vejo. Eu só vejo assassinato, morte, roubo, propina, safadeza. O reino de Deus. Aí que está a diferença. Você não vai ver o reino de Deus com os seus olhos da carne. Você não vai ver o reino de Deus com a sua lógica, com o seu intelecto. Você não vai tocar no reino de Deus com as suas mãos, porque a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. O que é que eu faço então para ver o reino de Deus? Aí que está. Você tem que adquirir um instrumento. Que instrumento é esse? Eu vou te dizer, o Espírito. O quê? Você tem que adquirir o Espírito. Essa eu não sabia. Nem eu. Eu vim saber agora há pouco tempo. Que eu tinha que adquirir o Espírito. E aonde eu vou adquirir o Espírito? É isso que eu não sabia. Mas agora eu sei, eu aprendi. Foi assim, plum. E não é coisa do outro mundo, não. É a coisa mais fácil do mundo. Eu vou dar bem rápido para você. Aonde você vai adquirir o Espírito? Porque somente com ele que você vai herdar o reino de Deus e vai ver o reino de Deus e vai ter comunhão com Deus. Sem Espírito você não vê o reino de Deus, você não tem comunhão com Deus. Então me diga onde eu vejo, onde eu vou comprar o Espírito. Você não vai comprar de graça. Então eu vou te dizer, preste atenção, que é muito simples. Até uma criancinha de 6 anos de idade é capaz de compreender. Porque Deus não faz nada difícil. Deus faz as coisas muito fácil. Agora, difícil e complicada, quem faz são os homens. Através do seu intelecto. Aí, pelo amor das pipocas. Entender as coisas dos homens é um sacrifício danado. Vai ler a leitura dos filósofos. Você tem que penar. Até que você pega a linha de pensamento deles, aí você deslancha. Mas você tem que penar antes. As coisas dos homens é assim. Mas de Deus é muito simples.
Você tem que adquirir o Espírito para poder ver o reino de Deus que está instalado aqui em nosso meio. Nós vivemos no reino de Deus. O reino de Deus está mergulhado aqui e agora. Pois Jesus disse: o reino de Deus é chegado. Jesus via o reino de Deus, ele vivia no reino de Deus. E ele nos deu a chave para entrarmos no reino de Deus. Maravilhoso, né? Qual é a chave? É simples. É simples. É a palavra dele. O quê? É a palavra dele. É tão simples assim? É. Sabe o que ele falou? A minha palavra é espírito. A minha palavra é espírito e vida. Aí está a chave. Aonde eu vou adquirir o espírito com o qual eu posso ver o reino de Deus, me relacionar com Deus, ter um relacionamento pessoal com Deus? Simplesmente ouvindo a palavra de Jesus Cristo. Pois Jesus é a voz de Deus, Jesus é o verbo divino. E ele, como verbo, é espírito e é vida. Vida é vida eterna. Por isso, quem ouve a Jesus Cristo, quem dá atenção, adquire o Espírito. E com esse Espírito de Jesus Cristo, ele pode contemplar aqui e agora o reino de Deus. E ele recebe vida. Que tipo de vida? A imortalidade. Aí, com essa qualidade de espírito e vida eterna, ele se une com Deus, que é espírito e tem a eternidade. Participamos da família celeste com o Espírito de Cristo, a sua palavra e a eternidade que está em Cristo. A natureza de Deus, eternidade, agora faz parte de nós. E assim, com essa eternidade, com esse Espírito de Cristo, nós temos comunhão com o Pai. Em Cristo nós podemos ir ao Pai. Essa é a boa nova. Então, Deus em Cristo, através de Cristo, quebrou as cadeias da morte. Somos partícipes da ressurreição. A ressurreição está implantada em nós. Com isso, Jesus diz: a cadeia da morte quebrou para você. Não há condenação para aquele que está em Cristo. Ele se revestiu da incorruptibilidade. Ele se revestiu da eternidade. É uma boa nova, né? Isso é luz ao cativo. Isso é luz ao cativo. Isso é iluminar o cativo. É dar liberdade aos presos. Agora você é um iluminado. Agora você sabe o caminho de ter aquele relacionamento pessoal com Deus. Veja, Deus quer um relacionamento pessoal. Não é coletivo. Deus não enfatiza o coletivo, o grupo, a comunidade. Deus trata-nos individualmente, pois a salvação é pessoal. Individual não é coletiva. E isto é um adeus às instituições religiosas, um adeus ao denominacionalismo, ao igrejismo, e um sim à presença do reino de Deus. É aí que estão os filhos de Deus. Estamos unidos no reino através da palavra, que é espírito, que é vida. Somos uma família. Pertencemos à família da eternidade. Pertencemos à família de Deus. Somos libertos do cativeiro deste mundo. É uma boa nova, né? Valeu, né? Hoje aprendemos bastante, né?
Somos uma só família, com uma só mensagem, um só Espírito, um só Deus. Acabou as divisões que nos trazem as doutrinas, os dogmas dos homens através das instituições religiosas. Somos um povo, a família de Deus, marcada pelo símbolo, pelo rótulo da eternidade. E o Espírito Santo habita entre nós. O Espírito de Deus é o Consolador, os que nos guiam em toda a verdade, o que traz a verdade para dentro de nós. E a verdade é Jesus Cristo. Jesus disse: vocês não podem vir a mim se o Pai não trouxer vocês a mim. Então, nós somos como Maria. O que é isso? Não se assuste. Quem trouxe Cristo para Maria foi o Espírito Santo. Ele cobriu Maria. 9 meses depois, Maria colocou Jesus no mundo. E quem traz Cristo para você e para mim é o Espírito Santo. Pois ela é o Espírito que nos guia em toda a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Então o Espírito Santo traz Cristo para nós, para dentro de nós, assim como trouxe para dentro de Maria. É uma boa nova, né? É a eternidade. A eternidade é a nossa natureza. É a natureza de Deus. Somos um povo que participa da natureza de Deus. Uma família reunida em torno de uma só mensagem, de uma palavra. E esta palavra é o mandamento de Deus. A este ouvir. A este ouvir. Quem é ele? Jesus Cristo. Valeu, né? Senhor, obrigado por essas palavras de libertação, onde o cativeiro cai diante de nós, as algemas caem de nossas mãos e nossos olhos se abrem para a família da eternidade, a qual todos nós pertencemos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vamos à autoridade que Ele nos deu, pois somos sacerdotes, como está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Leia lá, você é sacerdote. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu digo você, espírito de morte, espírito de enfermidade, saia dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. Saia de nossa coluna cervical, saia de nossos ossos, todo espírito de podridão e morte, saia dos nossos órgãos internos, todo espírito de enfermidade e morte, em nome de Jesus Cristo. Sai do nosso aparelho urinário, nosso aparelho circulatório, digestivo, respiratório, bucal, visual, ouvidos, pés, mãos, braços e pernas, todo tipo de inflamação e doença. Vocês perdem suas forças no poderoso nome de Jesus Cristo e batem em retirada. Sai também nossa mente, espírito de raiva, rancor, ódio, tristeza, melancolia, depressão, sai de nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Sai de nossas nações, de nossas vidas, espírito de pobreza, de miséria e de desgraça, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.